E aí eu poderia me comparar porque ela canta melhor que eu. Fala, meu Deus, ela canta melhor que eu. Só que eu podia olhar pra habilidade que eu tenho de dançar e ela de cantar. E tá tudo bem, se eu quiser aprender a cantar e ela aprender a dançar, a gente aprende. Chegamos ao episódio 2 da nossa série sobre autoestima e hoje vamos conversar um pouquinho sobre como se perdoar com mais facilidade. E aí, gente, como vocês estão? Eu estou muito bem e meu nome é Juliana e esse é mais um vídeo deste canal para a nossa série sobre autoestima. E por que se perdoar com mais facilidade? Porque às vezes a gente acaba criando um personagem de nós mesmos como se fôssemos perfeitos e tivéssemos que fazer tudo perfeitamente e as coisas não são assim. A gente acaba se cobrando demais e por isso ficamos numa avalanche na nossa cabeça e com sentimentos horríveis, porque a gente se cobra demais ser perfeitos em tudo e as coisas não são assim. Caramba, peguei pesado agora, hein? Do dia começo assim. Às vezes a gente perdoaria alguém com muito mais facilidade do que a gente perdoaria a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fútil, assim. Se você faz um arroz e esse arroz fica horrível, e aí você fala, meu Deus, esse arroz ficou horrível, meu Deus do céu. Só que aí, se alguém, outra pessoa da sua família, sua mãe, sua irmã, alguém, fizesse o arroz e ele ficasse horrível, você com certeza ia falar, calma, tudo bem, é só a gente aprender e fazer outro. Não é? Fica aí a reflexão. E nesse vídeo eu vou falar 3 situações em que a gente deve se perdoar com muito mais facilidade e depois vou dar dicas de como você pode se perdoar com mais facilidade. Então, se perdoe quando não conseguir realizar algo da maneira que você esperava ou que você queria. Às vezes a gente cria muita expectativa em algo que a gente vai realizar. Por exemplo, eu crio muita expectativa quando eu vou gravar vídeo e quando ele não fica da maneira que eu esperava, eu me frustro muito, fico muito triste. E no começo isso era um problema pra mim, mas agora eu já sei lidar muito bem com isso. Eu sei que eu posso melhorar e ser grata por isso, porque eu posso melhorar e fazer uma coisa muito melhor amanhã do que eu fiz hoje. Então a solução que eu achei pro problema dos vídeos é pensar que no outro dia, ou semana que vem, ou em algum dia aí, eu vou conseguir mudar e conseguir fazer direito, conseguir fazer do jeito que eu quero e me aprimorar e aprender a chegar lá do jeito que eu quero fazer. E às vezes a gente até se compara muito com outras pessoas quando a outra pessoa consegue fazer algo e aprender algo com mais facilidade que a gente. Isso é um erro e até tem um vídeo aqui de como você pode parar de se comparar. Então, eu vou colocar aqui nos cards, clica aqui quando você terminar de assistir esse vídeo, porque esse vídeo tá incrível. Se perdoe quando errar com alguém. Eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis de se perdoar, porque envolve outra pessoa, uma pessoa que até você pode ter uma relação afetiva com ela e por isso é um pouco mais difícil. Uma coisa que eu sempre tento falar pra mim mesma é que estamos aqui pra aprender as coisas e errar faz parte do processo. E quanto mais cedo a gente errar, mais cedo a gente pode consertar o erro e aprender com ele. Quando a gente erra com alguém, principalmente alguém que é muito próximo da gente, a gente coloca toda a nossa energia, todo o nosso pensamento e todas as nossas atitudes pra tentar fazer com que essa relação volte a ser como ela era antes. O problema nisso é que a gente acaba esquecendo de outras áreas da nossa vida que precisam de atenção também. E isso acaba com a nossa autoestima, vai roubando a nossa autoestima, a gente esquece de se cuidar, a gente esquece de ter um relacionamento com outras pessoas. E a gente acaba esquecendo e nem percebendo quando a pessoa perdoar a gente, porque a gente tá colocando tanta energia em se culpar que a gente nem percebe que o outro já perdoou a gente e isso já passou e bola pra frente. Se perdoe também quando precisar dizer não. Às vezes na nossa vida a gente vai precisar dizer não para algumas coisas. Ou porque temos outra prioridade no momento, ou porque isso viola os nossos valores e as nossas verdades, ou porque simplesmente não é a nossa vontade de fazer aquilo. Por exemplo, quando você tá no trabalho, você tá totalmente atolada, tem um monte de coisa pra resolver, e aí vem um colega de trabalho que também tá do mesmo jeito que você e te pede um favor, te pede uma ajuda, e você pode dizer não, mas você não fala, porque você quer ajudar essa pessoa realmente. E aí quando você fala não, você se sente muito mal, porque aquela pessoa tava precisando da minha ajuda, porém você também estava precisando de ajuda. E dizer não também faz parte da nossa vida. Tá tudo bem você não conseguir ajudar todo mundo, até porque você não é um povo que tem milhões de mãos e pode fazer tudo ao mesmo tempo. Mesmo que a pessoa fique chateada depois, tente mostrar o seu motivo ou simplesmente porque você não queria fazer algo e tá tudo bem. Você sabe os seus motivos e isso é o que importa. Então vamos para os passos de como você pode se perdoar com mais facilidade. O primeiro passo, reconhecer o seu erro. O primeiro passo para qualquer coisa na nossa vida é reconhecer isso e ter consciência daquele problema para você conseguir resolver ele de uma maneira mais simples e resolver o problema.
Na maioria das vezes a gente tende a não aceitar que a gente errou e não reconhecer que a gente errou e esconder esse erro. Quando a gente era pequeno, na nossa infância ou até na escola, era muito normal a gente levar punições com o nosso erro e não ter a chance de aprender com esse erro. E por isso parece que inconscientemente a gente aprendeu que a gente não deve assumir erros e sim esconder erros. E aí nada se resolve e a gente não consegue se perdoar de uma maneira mais simples e fácil. Passo número 2. Se responsabilizar pelo erro. Quando você se responsabiliza pelo seu erro, você evita emoções como culpa excessiva e arrependimento excessivo. Se responsabilizar é como se você pegasse e falasse: realmente eu errei nessa questão e eu posso melhorar com isso e tá tudo bem. Porque inconscientemente, quando a gente admite um erro e se responsabiliza por ele, sentimos um sentimento de fraqueza porque a gente errou, porque é muito mais fácil a gente se achar perfeito e achar que a gente faz tudo bem e tudo do melhor. E as coisas não funcionam assim. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e consegui entender realmente é que estamos aqui nessa vida, nesse mundo, para aprender. E quando a gente para de aprender é porque não faz mais sentido a gente estar aqui. E quando mais cedo eu errar, mais cedo eu posso consertar esse erro e eu sou muito grata por isso. Passo número 3. Se permitir sentir remorso. Não é aquele fundo do poço que você vai ficar remoendo tudo e se culpando. É se sentir remorso. Como eu disse no primeiro passo, é muito importante a gente admitir, reconhecer que aquele erro ou admitir alguma coisa que aconteceu e ter consciência daquilo pra gente conseguir melhorar. Então, se permitir sentir a tristeza, se permitir sentir que você errou e aquele remorso e não se afundar, é aquele equilíbrio. É muito importante porque você tem que sentir para aquilo passar. Se você guardar aquilo para você, talvez você exploda um dia e isso vai ser muito pior e vai causar muitos mais danos do que se você sentir agora e conseguir se recuperar muito melhor. Passo número 4. Arrume as coisas. Se você errou com alguém, vai lá, peça perdão para essa pessoa, entenda também o lado dessa pessoa, espere o tempo dela e tá tudo bem. A coisa que eu mais falo nos vídeos é tá tudo bem. Porque realmente essa frase me ajudou muito, muito mesmo. Às vezes a gente costuma complicar muito as coisas na nossa cabeça e isso acaba machucando mais e demorando muito mais pra gente conseguir resolver as coisas internamente dentro da gente. Então, se você errou com você, se você errou com o seu chefe, com algum colega de trabalho, se você errou de qualquer forma, tente buscar uma solução para esse problema e para esse erro, arrume as coisas. O que você faz com o erro é muito mais importante do que o ato de errar. Passo número 5, aprenda com o seu erro. Principalmente consiga ver esse erro de fora. Eu gosto muito de escrever as coisas, então quando eu erro em alguma área, quando algo não saiu como eu esperava, eu sempre escrevo e tento olhar do lado de fora da coisa, da situação. Eu reflito como eu agiria com a minha mãe ou com algum amigo, como eu falaria com essa pessoa, e aí eu consigo me perdoar com mais facilidade e conseguir me abraçar. Como eu falei, seja grato por ter a chance de arrumar as coisas e conseguir aprender com esse erro. Tenha paciência com você e tenha paciência com outros se caso você errou com alguém e se perdoe com mais facilidade, tenha mais calma com você. Haja com você e trate você como se fosse a sua melhor amiga e o que você falaria pra ela se caso ela errasse com você. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e eu te vejo no próximo episódio. Beijo, tchau! Podia dar pra mexer na tela assim. É. Um beijo! Tchau!